mundo onde nós vivemos, um espaço mais justo, mais solidário, mais evoluído. Infeliz! Você é uma infeliz, Irene Fontini. Uma coitada, uma destruída, uma alma covarde. Mais do que covarde. Você é uma coleção de covardias do mundo sob duas pernas. Novela favorita, capítulo 25, sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa seu like também, o seu gostei. O seu like ajuda muito, ele faz o YouTube entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando do começo dessa novela, qual personagem vocês mais se identificaram, o que vocês mais lembram, o que vocês mais gostam, o que vocês mais detestam. E eu quero muito saber também, então não esqueçam de comentar aqui qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Flora encontra com Lara e Donatella as surpreende, e Donatella joga na cara de Lara, que a seguiu ontem, e que agora entende porque ela tá tão diferente, porque Flora a envenenou. Flora diz que falou a verdade para ela, e que ela pagou 18 anos por um crime que ela, Donatella, cometeu. Donatella diz que vai matá-la e parte para cima de Flora, mas Lara segura e diz que não. Na cena seguinte, Irene tenta falar mal de Donatella para Gonçalo, mas ele não deixa, e diz que Donatella estava estranha ontem. A cena volta para a briga e Lara pede para ir para casa, mas Donatella diz que não, e que Lara vai ouvir toda a verdade na frente da Flora, e conta que pensou que elas eram amigas, e que Flora quis roubar tudo dela e matou o Marcelo. Mas Flora grita que foi ao contrário, e que ela, Donatella, só casou com ele por dinheiro. Mas ela, Flora, amava ele. Donatella diz que vai pegar ela, mas Flora tira o casaco e vai para cima dela. Lara e os seguranças separam a briga e Flora diz que vai destruí-la. Na cena seguinte, Silveirinha chega em casa e Dodge está lá e diz que já descobriu que ele está dando guarita para Flora e quer saber se foi a Flora que denunciou ele para Irene. Silveirinha diz que ele seria pego de qualquer jeito, e Dodge sai dizendo que já sabe que ele não quer tirar a melhor amiga dele, como já traiu Donatella. Na cena seguinte, Lara diz que elas têm que sair dali. Flora diz que as acusações dela são frágeis, e Donatella diz que ela foi julgada e condenada, e a lei está do lado dela, e ela não quer mais ouvi-la. Depois, ela fala para Lara que elas viveram juntas a vida toda e que ela não deveria dar ouvidos para Flora. Flora diz que o sangue fala mais forte, mas Lara diz que não procurou a Flora e nem concordou com ela. E Donatella dá um ultimato em Lara e pergunta com quem ela quer sair dali, mas Flora diz que ela deve ouvir o coração dela. Donatella fala que não aguenta ouvir isso e parte para cima dela, mas os seguranças separam novamente e Lara sai correndo. Donatella e Flora também saem, mas Lara pega um táxi e as duas se alfinetam e dizem que vão ganhar essa guerra. Na cena seguinte, Diduzinho faz perguntas para Rita e Rita pergunta se ele já teve alguma paixão, mas ele diz que é difícil gostar de alguém. E a cena vai para eles entrando no quarto e se beijando, e Rita pede 2 minutos para ir no banheiro. Rita entra e Diduzinho come bombom de licor e bebe todas as cachaças. Rita chega e o beija e nota que o cheiro de álcool. Nesse momento o serviço de quarto chega com champanhe e ela diz que ele não deveria beber. E a cena vai para ele bêbado no chão e ela decepcionada. Na cena seguinte, Donatella conta tudo para Silene. Depois chora e diz que Lara nem a defendeu. Silene aconselha ela a continuar no rancho e diz que ela vai ter Lara de volta. Na cena seguinte, Lara vai para uma boate e chora muito lembrando de Donatella acusando Flora e Flora acusando Donatella. Na cena seguinte, Donatella chega em casa e confronta Gonçalo por não ter contado que Lara estava se encontrando com Flora. Gonçalo diz que achou que tinha dado um jeito nela e que seria melhor ela não saber de nada. Depois pergunta por Lara. Donatella diz que mandou ela decidir entre elas e ela
deve estar mal nesse momento e diz que vai sair do rancho. Na cena seguinte, Shiva dá um presente, um perfume para Maíra e diz que ela tem que casar com o pai dele e que ele está caidinho por ela. E sai. Augusto César chega e Maíra canta uma música dele, depois o abraça. Augusto chega e sente o perfume dela e diz que é o mesmo da mulher dele e que é um sinal para ele não atrair. Maíra fica furiosa e manda ele encarar a mulher dele que o abandonou. E ele foge dizendo que ela prendeu na teia dele. Na cena seguinte, Donatella conta para Silveirinha que não está segura e Lara está em dúvida e que vai sair do rancho. Depois, ele canta uma música que cantava para Flora e ela dormia. Na cena seguinte, Romildo e Alicia tentam saber onde o Duduzinho está e o empregado chega dizendo que ele saiu cedo trocando as pernas. Na rua, Duduzinho entrega santinhos dele pro povo e Alicia vai buscá-lo. Na outra cena, Orlandinho está revoltado com o pai e Halley diz que ele não deveria ter gastado todo aquele dinheiro com festas. Mas Orlandinho diz que vai arrumar um emprego e Halley lê o papel que é uma ordem de despejo para eles saírem dali. Na outra cena, Coppola conversa com Cida para ela arrumar um emprego e ficar ali. Yolanda chega e manda Cida sair dali para não atrapalhar eles e Cida diz que vai ver Catarina. Na cena seguinte, Léo espia a vizinha trocando de roupa. Catarina vê e fica furiosa, mas ele fala que quer uma carne de primeira, porque em casa ele só tem carne de segunda. Depois fala pra ela que ela é uma oncinha e pede pra ela fazer o barulhinho de oncinha pra ele. Ele cheira o pescoço dela e fala, faz oncinha pra mim. E nesse momento, Mariana chega e acha isso tudo ridículo e diz que vai sair. Léo reclama de ter dormido fora e diz que a filha dele tem que casar virgem e manda ela entrar. Na outra cena, Átila abre a porta e é Cida, e eles ficam sem jeito. Depois eles conversam e Cida diz que vai ajudar a Lorena com o computador. E Átila fala que na época deles, ela era muito boa nisso. Mas Cida diz que não houve época deles, e que se houve, é para eles esquecerem. Nesse momento, Lorena chega e Cida disfarça. Na cena seguinte, Maria do Céu come churros e vê as roupas nas lojas, até que um homem chega e oferece carona, e Maria do Céu fala que não é prostituta, mas que ela precisa de R$3.000 para comprar um vestido. O homem sai e Maria do Céu corre atrás e diz que vai com ele. Na cena seguinte, Lara diz que vai junto com ela e que a ama, e que não contou nada para não magoá-la. Donatella diz que ela se deixou levar pelas mentiras daquela cobra. E Lara diz que tinha muitos mistérios nas histórias. Depois pede perdão a ela, e Donatella pede para ela contar como conheceu a Flora. Lara conta que a conheceu como Sandra Maia, e Donatella pergunta quem a apresentou. Lara tenta esconder, mas conta que foi Irene. Donatella fica furiosa e Lara promete que nunca mais vai vê-la, e que não tem mais dúvidas. Donatella diz que então ela já teve dúvidas e que talvez Flora tenha razão e ela tenha herdado o sangue ruim dela, e sai. Na cena seguinte, o homem pede massagem para Maria do Céu e ela vai colocar uma música. Ele chega por trás dela e a agarra. Maria do Céu foge, mas ele a agarra de novo. Maria do Céu o chuta e o chama de nojento e diz que vai sair dali. Na cena seguinte, Donatella pergunta onde está Irene. Gonçalo fala que não sabe e que quase se separou dela por isso. Donatella conta que foi tudo culpa dela. Gonçalo sai e depois Silveirinha conta onde Irene está. Na outra cena, Flora chega em casa e Dodge aparece oferecendo ajuda com as compras. Flora manda ele sair, mas ele diz que não é assim que se trata um ex-namorado e que ela vai pagar por ter dado a cabeça dele para Irene. Na outra cena, Irene faz um discurso e Donatella chega fazendo um escândalo e xingando Irene e dizendo que ela se aliou à assassina do filho para destruí-la. E continua gritando que ela é uma covarde, um monstro, e devolve todas as joias do carro e manda ela ficar com tudo, porque quer distância dela. Gonçalo tenta acalmá-la, mas Donatella diz que ele sabia onde ela estava e só vai voltar para o rancho para pegar as coisas dela.
A Melinha diz que os barracos de Donatellas são sempre bons. Na outra cena, Dodge fala que pode ser uma pedra no sapato dela um bom aliado, e que eles sabem que ela vai ganhar a guerra e teria se casado com ela se ela não tivesse sido presa, e manda ela pensar nisso e sai. Na cena seguinte, Lara se lamenta por não ter contado tudo para Donatella. Cassiano fala que ela tinha que ter tomado um partido, e Lara diz que vai ficar do lado de Donatella. Na cena seguinte, Donatella diz que acabou tudo e que vai para o apartamento dela e pergunta se ele vai continuar trabalhando ali. Ele diz que não e que vai com ela para onde ela for e aconselha ela a sair pelos fundos, mas ela diz que não e que vai sair pela porta da frente do mesmo jeito que ela entrou. A cena vai para Donatella devolvendo a chave para Gonçalo e diz que vai levar só o que é dela. Irene fala que as contas bancárias não é dela e que ela deveria renunciar tudo que ganhou através da família dela, e começa a fazer um escândalo. Eles tentam acalmar Irene, mas ela chora e diz que não aguenta mais olhar para a assassina do filho. Donatella diz que ela está louca e manda ela chamar o sanatório. E Gonçalo fala que ela parou de tomar os remédios. Donatella fala que vai processá-la e que Flora não é inocente e chora falando que está de saída. Gonçalo tenta pedir para ela ficar e diz que Irene desistiu dessa família. Na outra cena, Pedro anda pela rua e Flora o segue. Ele entra em um prédio e lá dentro é um cassino ilegal. Ele joga e logo Flora chega e senta na mesa que ele sentou. O homem chega e diz que Pedro está devendo 2.000, mas ele continua jogando e Flora ganha o jogo. A cena vai para Flora pegando o prêmio dela e ele a chama de filha. Flora joga na cara dele que a Donatella é a filha dele e deseja mais sorte da próxima vez. Na cena seguinte, Lara chega e Gonçalo conta que Donatella foi embora e que Irene brigou com ela, e conta que devolveu tudo e chamou Irene de traidora, e que em casa Irene a esculachou na frente dos empregados. Lara fala que vai atrás dela, mas Gonçalo aconselha ela a não ir. Na cena seguinte, Donatella chega e Silveirinha a ajuda na casa, e Donatella se anima em arrumar tudo ali. A campainha toca e é Dodge, e Donatella manda ele sair dali. Dodge fala que os dois foram expulsos e que podem ficar juntos agora, mas ela diz que não foi expulsa e que quer ficar com ele. Mas Dodge entrega uma caixinha de música para ela e diz que o telefone dele está ali dentro, para ela ligar para ele. Donatella agradece e pede para ele fechar a porta quando sair. Donatella entra e Dodge fala que encontrou Flora, mas Silveirinha manda ele ficar quieto e sair dali. Mas Dodge pede R$200 para ele. Na outra cena, Rita deixa claro que não é secretária dela, a Melinha, e dá de cara com Zé Bob, que diz que é o pai de Camila e que isso não seria ruim para ela. E Rita diz que ele é incapaz de amar alguém. E sai, e Maíra chega e concorda com Rita. Na outra cena, Orlandinho e Harley chegam em um prédio velho dizendo que ali vai dar sorte para eles e pedem um emprego, mas os caras chegam e tentam pegar Bruninho, mas ele diz que é o Harley, e eles perguntam quem é o Orlandinho e o levam. Depois ele vai no bar e vê a foto dele no noticiário sendo procurado. A cena vai para ele chegando na casa de Alicia e falando com ela que ela tem que tirar ele dessa. Alicia diz que já descobriu que o Bruninho está no barco do pai na costa brasileira. Na outra cena, Lara chega e diz que vai ir morar com Donatella e continua dizendo que Gonçalo contou tudo. Irene tenta se explicar. Lara fala que não quer ouvir mais nada e entra. Na outra cena, Maria do Céu pede dinheiro na rua. E outras moradoras de rua batem nela e dizem que aquela área é delas, e cai na porrada com ela, Maria do Céu. Na outra cena, a campainha toca e a Maria do Céu. Uma das meninas abre a porta e conta que Silene a conheceu na agência de fotos e deu um cartão para ela, porque ela, Silene, poderia se interessar. Elas cuidam de Maria do Céu e ela conta que não leva desaforo para casa. E Silene diz que gostou dela e, se ela quiser, pode fazer uma experiência ali. Maria do Céu agradece,
mas Silene dá dinheiro para ela ir para casa e ficar em casa se puder, porque ali é tudo mais difícil. Na cena seguinte, o Coppola diz que quer fazer uma festa para comemorar, mas Yolanda chega e diz que não quer festa. Nesse momento, Vanderlei chega e Coppola pede para ele escrever um livro, mas ele diz que não sabe escrever. E Catarina comenta com Lorena que ele não é o admirador secreto dela. Na cena seguinte, Zé Bob abre a porta e é Alice que o provoca e eles vão para o quarto transar. Na cena seguinte, Lara chega e Donatella manda ela ir procurar a Flora e que ela estava distante, tão distante dela. E assim termina o capítulo 25 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal não, é muito importante a sua inscrição e é importante também que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito, ele faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando desse começo dessa novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.